Agamenon, Aquiles, Odisseu, nomes que ecoam através de milênios, imortalizados nos versos de Homero sobre a lendária Guerra de Troia. Por séculos, acreditava-se que eles pertenciam apenas ao mundo do mito, um tempo de heróis, deuses e monstros. Mas, e se eu te dissesse que por trás dessas lendas existiu uma civilização real mesmo? Uma grande civilização da Europa continental, um povo de guerreiros e reis que construiu fortalezas tão gigantescas que os gregos antigos acreditavam terem sido erguidas por ciclopes. Um povo que aprendeu com seus vizinhos, os minoicos, e depois os conquistou, tornando-se o poder dominante no mar Egeu. Eles eram os micênicos, e a história deles é tão dramática quanto a qualquer épico. Quem foram esses primeiros gregos? Como eles construíram seu poder? E como o seu mundo de ouro e bronze desmoronou em fogo e cinzas? Hoje, vamos separar o mito da história e descobrir o mundo real dos guerreiros de Micenas. Para entender a jornada dos micênicos, do seu surgimento ao seu misterioso fim, vamos passar rapidamente por sua linha do tempo. A história deles, que se estende por cerca de 600 anos, é dividida em 4 fases principais. Tudo começa com os primeiros assentamentos, por volta de 1700 a 1600 a.C. Nessa fase, eles se estabeleceram em locais estratégicos como Micenas e começam a sentir a forte influência da civilização minoica de Creta. Depois nós temos o surgimento entre 1600 e 1400 a.C. Aqui vemos a ascensão de uma elite guerreira muito rica com a construção de túmulos monumentais cheios de tesouros. Temos também o apogeu, de 1400 a 1200 a.C. Este é o auge do poder micênico. Eles conquistam Creta, dominam o Egeu, expandem seu comércio e constroem suas famosas cidadelas com muralhas altas. E por fim, nós temos o colapso, entre 1200 e 1100 a.C. A fase final, marcada pela destruição generalizada dos palácios, o fim de seu sistema de governo e o início da Idade das Trevas grega. E é com esse mapa em mente que nós vamos começar a nossa jornada. A história dos micênicos começa por volta de 1700 a.C. na Grécia continental. Inicialmente, eles eram um povo de origem indo-europeia, vivendo em assentamentos modestos, mas estratégicos, em colinas fortificadas. O grande catalisador da sua ascensão foi o contato com a sofisticada civilização minoica lá de Creta. Por volta de 1600 a.C., algo mudou drasticamente. Uma elite guerreira imensamente rica surgiu em centros como Micenas, e nós sabemos disso por causa das suas tumbas. Os arqueólogos encontraram poços funerários profundos, repletos de tesouros, armas de bronze, cerâmicas e uma quantidade impressionante de ouro. Foi lá que encontraram a famosa máscara de Agamenon, uma máscara funerária de ouro maciço colocada sobre o rosto de um rei, embora hoje nós saibamos que ela é de séculos antes do tempo do Agamenon da lenda. A máscara se tornou o símbolo do poder e da riqueza desses primeiros reis. Essa nova elite não estava de brincadeira. Por volta de 1400 a.C., os micênicos atingiram seu auge. Eles conquistaram Creta, tomando o lugar dos minoicos, e se tornaram a força dominante em todo o mar Egeu. Foi a era das grandes cidadelas, Micenas, Tirinto, Pilos, cidades-fortaleza protegidas por muralhas enormes, construídas com blocos de pedra tão pesados que pareciam obra até de gigantes, e no topo ficava o palácio do rei. A sociedade micênica era uma pirâmide rígida e no topo de tudo estava o rei, o chamado Anax. Ele era o governante supremo com poder absoluto sobre a política, o exército e a religião. Abaixo dele estava o Lauagetas, provavelmente o comandante do exército, e uma série de funcionários e líderes locais que administravam o reino para o palácio. E como nós sabemos de tudo isso com tantos detalhes? A resposta está em centenas de tabuletas de argila cozidas, escritas num sistema chamado Linear B. Em 1959, a decifração da Linear B foi uma revolução. Primeiro, provou que os micênicos falavam e escreviam uma forma ali de um grego arcaico. Segundo, abriu uma janela para o mundo dos micênicos.
Mas essas tabuletas não continham poemas ou história de heróis, não. Eram registros burocráticos, inventários de lã, listas de distribuição de azeite, registros de oferendas para os deuses. Eles revelam uma economia totalmente centralizada, onde o palácio controlava cada aspecto da produção. Nesses registros, encontramos o nome de deuses que se tornariam famosos: Zeus, Hera, Poseidon e até mesmo uma senhora, Atena. As raízes da religião grega clássica estavam fincadas profundamente na era micênica. A escrita era uma ferramenta de controle para uma pequena elite de escribas, e é por isso que quando os palácios queimaram, a escrita desapareceu com eles, mergulhando a Grécia em uma idade de analfabetismo por séculos. A arquitetura micênica era uma declaração de poder. As muralhas, com até 8 metros de espessura, não eram apenas para defesa, mas para intimidar também. A entrada principal de Micenas, a Porta das Leoas, é o melhor exemplo disso. 2 leoas esculpidas em pedra, de pé sobre um altar, formam um brasão real. Era um aviso para todos que chegavam: aqui começa o domínio do Anax. Dentro das muralhas, o coração do reino era o Megaron, a grande sala do trono. Um salão retangular com uma lareira central e um trono encostado na parede, com afrescos vibrantes mostrando cenas de caça e também de guerra. Esse design, o Megaron, é o ancestral direto do templo grego clássico, tão famoso que nós conhecemos. Mas o poder dos reis precisava durar além da morte, e para isso eles construíram as tumbas Tolos, câmeras circulares subterrâneas com um teto em forma de cúpula, acessadas por um longo corredor de pedra. A mais impressionante é o chamado Tesouro de Atreu, em Micenas. A pedra que cobre sua entrada pesa mais de 120 toneladas, uma obra de engenharia tão avançada que não foi superada por mais de 1000 anos. Isso nos leva à lenda mais famosa de todas, a Guerra de Troia. Uma aliança de reis micênicos liderados por Agamenon de Micenas teria sitiado a cidade de Troia por 10 anos. Mas isso realmente aconteceu? A resposta ela é complicada. O arqueólogo, cujo nome está aparecendo aqui na tela, descobriu as ruínas da Troia histórica na atual Turquia, e uma de suas camadas data exatamente do final da Idade do Bronze e mostra sinais claros de uma destruição que foi violenta: fogo, pontas de flecha e corpos não enterrados. Então, sim, a cidade de Troia foi destruída por uma guerra na época certa. Além disso, registros de um império vizinho, os hititas, mencionam um povo guerreiro vindo do oeste que a maioria dos estudiosos acreditam serem os aqueus, ou seja, os micênicos. No entanto, não há prova de um cerco de 10 anos ou de um rei chamado Agamenon. A história de Homero é uma obra de poesia, provavelmente uma fusão de memórias de vários conflitos e expedições de saque que os micênicos realmente fizeram. A Guerra de Troia não foi um evento histórico único, mas a lenda que os gregos posteriores criaram para dar a si mesmos um passado heróico e também unificado. Por volta de 1200 a.C., o mundo micênico, que parecia invencível, desmoronou de forma rápida e violenta. Os grandes palácios foram saqueados e incendiados, as cidades abandonadas e a sociedade inteira desintegrou. Mas o que aconteceu? Não é uma causa única, mas sim uma tempestade perfeita de desastres. Podemos citar aqui alguns. Um deles, as invasões externas. Registros egípcios falam dos povos do mar, misteriosos invasores que causaram o caos em todo o Mediterrâneo. A própria tradição grega menciona a chegada de uma nova tribo, os Dórios. Além disso, conflitos internos. A sociedade micênica era militarista e competitiva. Guerras entre os reinos ou revoltas de camponeses famintos são muito prováveis. Além disso também, os desastres naturais. Há evidências de grandes terremotos e, pior, de uma seca prolongada que teria destruído as colheitas, causando fome generalizada. O sistema micênico, tão centralizado, era frágil. Uma seca levou à fome, a fome levou a revoltas, e um reino enfraquecido por conflitos internos se tornou o alvo fácil para invasores. Foi um colapso em cascata que não destruiu apenas os palácios, mas toda a Idade do Bronze. A Grécia mergulhou na chamada Idade das Trevas.
Mas o fim dos palácios não foi o fim da história. O legado dos micênicos sobreviveu da forma mais poderosa possível, sobreviveu na memória. Durante a Idade das Trevas, suas histórias foram contadas e recontadas, de geração em geração, até serem eternizadas nos épicos de Homero. Eles nos deixaram as fundações da cultura grega. Sua língua era o grego arcaico. Seus deuses eram os futuros deuses do Olimpo. Sua arquitetura, o Megaron, deu origem ao templo grego. E, paradoxalmente, foi o seu colapso que permitiu o florescimento da Grécia clássica. A destruição do poder centralizado e autoritário do Anax abriu espaço para algo novo. Das cinzas do Império Micênico surgiram as pequenas cidades-estado, independentes, a polis, onde nasceram conceitos como cidadania e democracia. A morte dessa grande civilização grega foi o que permitiu o nascimento de outra. Os micênicos foram os heróis de uma era perdida, cujas ruínas imponentes e lendas imortais foram a alma da Grécia e, por extensão, de todo o mundo ocidental.